Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo nós vamos tratar do cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Vamos falar neste vídeo, ainda que brevemente, a respeito do cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa. Então vamos lá. Vamos verificar alguns entendimentos doutrinários, questões introdutórias, vamos analisar o Código de Processo Civil, a partir do artigo 520, vamos ver um fluxograma extraído da obra de Humberto Adaro Júnior e, por fim, vamos resolver duas questões de concurso relacionadas ao tema. Então vamos lá. Na doutrina, Eupídio Donizete, tratando de questões introdutórias, ele ensina o seguinte, deixa eu mostrar a capa do livro para vocês, como de costume, né? Aqui está, essa é a obra. Eupídio Donizete, curso didático do processual civil, a editora Atlas, 22ª edição, claro, de acordo com o novo Código de Processo Civil. Então vamos lá, ele diz lá na página 687. Pois bem, o cumprimento de título judicial líquido, na verdade, aqui eu uso discordar do autor, porque o título judicial, segundo muitos autores, na verdade ele reconhece a existência de uma obrigação, essa sim, líquida, certa e exigível. Então remeto vocês aos vídeos anteriores, aos vídeos introdutórios, né? Mas eventualmente você acha essa expressão de que o título é líquido, de que o título é certo, o título é exigível. Eu prefiro o entendimento de que na verdade o título representa a existência de uma obrigação. Essa sim tem que ser líquida, certa e exigível para que haja execução, no caso aqui para que haja cumprimento provisório de sentença, né? Mas, ok. Então o cumprimento de título judicial líquido, certo e exigível também, poderá ser definido, poderá ser definitivo, e aqui quando há trânsito em julgado, né, ou provisório. Será definitivo quando a decisão tiver transitado em julgado, exatamente. Será provisório quando a decisão tiver sido impugnada. Aqui faltou alguma coisa, né? Faltou uma letrinha A, certamente erro de digitação da minha parte, perdoe. Impugnada, mediante recurso ao qual não tenha sido atribuído efeito suspensivo. Na doutrina vocês vão achar autores que dizem que na verdade não é o cumprimento que é provisório. Na verdade o cumprimento seria definitivo, o provisório é o título. Eu nem vou enveredar para esse caminho porque eu acho que ele mais confunde do que te esclarece. Quem for fazer uma pós-graduação em processo civil, se aprofunde nesse aspecto. Agora, quem está começando a estudar a execução, eu acho que essa análise acaba mais confundindo do que esclarecendo. Então, o que vocês têm que ter em mente é isso. Cumprimento definitivo, a decisão transitou em julgado. A decisão judicial objeto, do cumprimento de sentença já transitou em julgado. Cumprimento provisório, a nomenclatura que o Código utiliza, significa dizer que está pendente de julgamento um recurso. E esse recurso não tem efeito suspensivo. Nós vamos já ver a redação do artigo 520 do Código de Processo Civil. Tá? E prossegue aqui o Eupídio Donizete, na mesma obra, na página 687, ele diz: basicamente, a distinção entre uma e outra modalidade de cumprimento é a responsabilidade do credor. Eu diria a responsabilidade do exequente, porque nós já vimos que nem sempre o credor é o exequente, nem sempre o devedor é o executado. Eu remeto vocês aos vídeos que eu já postei analisando os artigos 778 e 779. Mas é comum, mesmo na lei, você vê muitas vezes credor ser usado como sinônimo de exequente, porque normalmente o exequente é o credor. A possibilidade de retorno das partes ao estado anterior e a exigência de caução para levantamento de depósito em dinheiro e alienação de propriedade ou de outro direito real. Então essa é a grande diferença do cumprimento definitivo para o provisório. Nós vamos ver que no cumprimento provisório o legislador adota algumas cautelas, porque não se despreza a possibilidade de o recorrente, que é o executado, que ele tenha sucesso no seu recurso. E que em razão do provimento ao recurso que está pendente de julgamento, as partes tenham que voltar ao seu estado anterior. Então, por isso, algumas cautelas aqui, sobretudo essa questão relacionada ao levantamento de depósito em dinheiro. O exequente vai ter que dar uma caução idônea para que não haja dificuldade uma posterior devolução de dinheiro ao executado. Mais perdas e danos, nós vamos ver tudo isso.
Então, ainda em questões introdutórias, vejamos aqui o que diz Humberto Teodoro Júnior. A obra é esta aqui, ó. Humberto Teodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 52ª edição, mesma editora, né, que é forense, né? E o fluxograma que nós vamos ver daqui a pouco é extraída dessa mesma obra, tá? Então, a opção de permitir o cumprimento provisório deriva tanto da lei, Opelegis, e aí eu remeto vocês aos vídeos que eu já postei sobre os efeitos dos recursos, né? Aqui, sobretudo, a análise do artigo 1012 do Código de Processo Civil, né? Porque por força de lei é estabelecido que o recurso normalmente não vai ter o efeito suspensivo, né? Quando não confere efeito suspensivo a alguns recursos, como por decisão judicial, ou iudices. Aqui são as situações, por exemplo, de agravo de instrumento, em que normalmente o agravo não tem efeito suspensivo. A lei não estabelece isso, mas isso não impede que haja requerimento específico e o relator possa dar efeito suspensivo ao agravo de instrumento, né? A título de exemplo. Então, neste último caso, quando o magistrado confirmar, conceder ou revogar tutela provisória na sentença, a apelação não terá efeito suspensivo. É a regra do 1012, né? Parágrafo 1º, inciso 5. Possibilitando a eficácia imediata da decisão. Então, como eu já tenho vídeo postado sobre a questão dos efeitos dos recursos, eu não vou me alongar nesse tema aqui. Eu remeto vocês ao vídeo, lá na playlist de recursos, onde eu falo dos efeitos do recurso e vocês vejam efeito suspensivo. Inclusive a discussão que há, autores que preferem pensar que não é o recurso que tem efeito suspensivo, na verdade, são as decisões que têm ou não aptidão para serem cumpridas imediatamente, né? Enfim, outra discussão doutrinária a respeito desse tema. O fato é que, nesse ponto, é que você vê a utilidade de você saber se o recurso tem ou não efeito suspensivo. Porque se o recurso tem efeito suspensivo, significa dizer que a decisão não poderá ser cumprida provisoriamente. Agora, se o recurso não é dotado de efeito suspensivo, aí significa dizer que pode haver cumprimento provisório, e isso fica a critério do exequente, tá? Porque depende de requerimento dele, tá? Não vai se iniciar de ofício. Então, Didier, Leonardo Carneiro Cunha, Paula Sarno, Braga e Rafael Alexandria, a obra é esta aqui. Essa obra, editora Juspódio, tá? Claro, de acordo com o novo código, essa é a 8ª edição. Eles ensinam o seguinte, ó, na página 502. O cumprimento provisório de sentença permite que o vencedor, aí sim, ó, o exequente, busque a efetivação de uma decisão que lhe foi favorável, ainda que tenha sido impugnada por recurso. Justifica-se como forma de compensá-lo pelo fato de o vencido, né, que vai ser o executado, ter recorrido. Então, na verdade, aqui o que se pretende é o que eles arrematam, ó, além disso, desestimula a interposição de recursos meramente protelatórios. Essa é a ideia. É o mesmo que o legislador assinalar dizendo, olha, o vencido, não é porque você recorreu que necessariamente não possa haver execução. Na prática, isso é bem complicado, tá? Sobretudo porque nossos tribunais ainda estão distantes de trazerem a efetividade do artigo 926, da questão da estabilidade, da coerência, né, da segurança jurídica nos seus vereditos. Então, sobretudo quando está pendente recurso de apelação, dificilmente você vai ver alguém iniciar cumprimento provisório. Normalmente as pessoas aguardam o pronunciamento do tribunal para ver se a decisão vai ser confirmada. Pendente o julgamento de recurso especial ou de recurso extraordinário, aí já existe um número maior de execuções provisórias, até porque geralmente esses recursos nem são conhecidos, né? A grande maioria dos recursos especiais e extraordinários não são conhecidos. E a chance de êxito do recorrente diminui bastante. Mas a verdade é que as pessoas têm muito receio de iniciar o cumprimento provisório, né? Com medo de haver uma modificação na decisão, por conta do provimento do recurso, né? Mas a ideia é essa. A ideia de desestimular, né, a interposição de recursos meramente protelatórios, no intuito de postergar indefinitivamente o início da atividade executiva. Sem o efeito suspensivo, o recurso não impede a realização de atividade executiva. Então a ideia é essa, você recorreu, mas o teu recurso não é dotado de efeito suspensivo. E aí o exequente vai querer iniciar a execução? Isso fica a critério dele, ele vai ter que analisar caso a caso, e normalmente as pessoas têm um certo receio de iniciar o cumprimento provisório, pelo menos é o que eu tenho visto na prática forense, né? Ainda na obra do Didier, né, naquela mesma obra que eu mostrei anteriormente, na página 502.
Como o exequente executa com base em título provisório, olha a expressão título provisório, ó, porque eles concordam com a corrente doutrinária que afirma que não é o cumprimento que é provisório, e sim o título, né? Mas, como eu disse, acho que aqui não é o momento de aprofundar tanto nesse aspecto, né? Então, como o exequente executa com base em título provisório, passível de modificação, porque está pendente de julgamento no recurso, há uma legítima preocupação na preservação também dos interesses do executado. Claro, porque ele pode ter êxito no seu recurso, né? O que se traduz na garantia de reversibilidade e na atribuição de responsabilidade objetiva ao exequente em razão da prática de atos executivos, que ao final se mostrem indevidos. Por isso que muita gente tem receio de iniciar o cumprimento provisório, porque temem a modificação da decisão que lhe foi favorável, né? Então muitas pessoas aguardam o trânsito em julgado. Outras normalmente aguardam, o mais comum é aguardarem o julgamento da apelação, porque não é raro ser dado provimento ao recurso de apelação. Então, quando, eu já disse, né, isso sobe para o STJ ou para o Supremo, aí realmente a chance de êxito no recurso diminui bastante. E isso estimula o início do cumprimento provisório. Vamos lá, vamos para o Código de Processo Civil e vamos admitir aqui que seja cumprimento provisório, tá? Vamos utilizar a nomenclatura do próprio Código, e aí quem quiser se aprofundar depois pesquisa a respeito desse tema para ver como alguns autores, a exemplo de Cássio Scarpinella Bueno, prefere afirmar que o cumprimento é definitivo, o provisório seria o título, né? Mas vamos admitir que seja cumprimento provisório. Vamos adotar a nomenclatura do Código de Processo Civil. Então, aqui no capítulo 2 diz do cumprimento provisório, da sentença que reconhece a exigibilidade e a obrigação de pagar quantia certa. Já postei vídeo anterior falando do cumprimento definitivo. Apesar de o cumprimento definitivo, né, também para pagar a quantia certa, esteja um pouco mais à frente, começa ali no 523. Mas o 520 remete ao cumprimento definitivo. Então, por isso que foi postado primeiro, e eu recomendo que vocês vejam primeiro o vídeo que trata do cumprimento definitivo, para depois ver esse do cumprimento provisório, tá? Então, o caput do 520 diz o seguinte: o cumprimento provisório da sentença, impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, esse é o ponto. Então, como o recurso não tem efeito suspensivo, significa que pode ser iniciado o cumprimento provisório, né? Será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. Por isso que tem autores como o Cássio Scarpinella que dizem, olha, o cumprimento é definitivo, o provisório é o título, né? Sujeitando-se ao seguinte regime. Aí vem as diferenças, né, as peculiaridades próprias aqui do cumprimento definitivo, do cumprimento provisório, as distinções do cumprimento definitivo. Lembrando que, como ele é feito da mesma forma, e o 523 diz que se inicia a requerimento do exequente, então o cumprimento provisório é do mesmo modo, tá? Ele se inicia a requerimento do exequente, não se inicia de ofício, tá? Quando se trata de obrigação de pagar a quantia certa. Então, inciso 1. Corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado acha sofrido. Então, por isso que muita gente teme, né, iniciar o cumprimento provisório e preferem aguardar ao menos o julgamento do recurso de apelação, né? Lembrando que esses danos podem ser apurados em liquidação, né? Normalmente existe essa necessidade, né? Nos próprios autos haverá liquidação para apurar os danos eventualmente sofridos pelo executado, caso ele tenha sucesso no seu recurso, né? Então, esse inciso 1 aqui que desmotiva muita gente a iniciar o cumprimento provisório. Eu mesmo já disse para vários clientes, né, da possibilidade de iniciar o cumprimento provisório, mas colocando para eles os prós e os contras, e normalmente a opção é não iniciar o cumprimento provisório. Normalmente a opção é essa. 2. Fica sem efeito sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior. E olha lá, e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, né? Se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, isso pode acontecer, né, se é dado provimento em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução. Então, de repente, ele foi condenado a pagar uma quantia, mas conseguiu em recurso ser reconhecido uma compensação, e com isso ele conseguiu diminuir o valor da dívida, né? Então, vai ter que verificar quanto vai ter que ser devolvido, mas não será a totalidade, né? Será apenas a parte que o tribunal reconheceu como não devida. Inciso 4. Até destaquei aqui, essa é a grande distinção do cumprimento provisório para o definitivo. O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade
ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Então, essa caução normalmente tem que ser prestada, mas nós vamos ver que em algumas situações ela é dispensada. Nós vamos já ver isso. Mas o fato é que normalmente a caução vai ter que ser prestada. Isso é o que geralmente ocorre. Tá? Então esse é o grande diferencial do cumprimento provisório para o definitivo. Aqui é a cautela que o legislador toma por conta da possibilidade de ser dado provimento ao recurso e as partes terem que retornar seu status quo ante. Né? Parágrafo 1º. No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do 525. E eu vou fazer um vídeo específico para tratar de impugnação em cumprimento de sentença, tá? Vamos analisar melhor o 525. Mas é do mesmo modo. Prazo, a mesma coisa, né? Parágrafo 2º. A multa e os honorários... Esse parágrafo 2º aqui resolveu um grande problema que nós tínhamos na prática, viu? A multa e os honorários... Aqui se refere ao parágrafo 1º do 523, que eu falei no vídeo anterior, são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. E é importante o legislador dizer isso porque, na vigência do Código Revogado, havia decisões no sentido de que os honorários não eram devidos em cumprimento provisório. O que, convenhamos, é um absurdo, né? Então o parágrafo 2º veio para acabar com essa discussão. Olha, a multa de 10%, os honorários de 10% previstos no 523, parágrafo 1º, são devidos. E veja, esse parágrafo 2º realmente só veio por conta da divergência que existia já na vigência do Código Revogado, porque, convenhamos, o caput do 520 já seria o suficiente, né? Ao dizer que vai ser feito da mesma forma, seria o suficiente, mas em razão dessa controvérsia, em razão dessas decisões, tirando dos advogados o direito a perceber honorários, o parágrafo 2º veio para não deixar dúvida. Olha, a multa e os honorários são devidos também no cumprimento provisório. Então isso aqui realmente foi importante, porque a gente analisando em tese parece desnecessário o parágrafo 2º, né? Mas só quem viu as decisões na vigência do Código Revogado que vai compreender a necessidade desse parágrafo 2º aqui. Parágrafo 3º. Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. Importante também esse parágrafo 3º porque existem pressupostos de admissibilidade do recurso e dentre eles está o ato incompatível com a vontade de recorrer. Então, se o recorrente pratica um ato incompatível com a vontade de recorrer, o recurso não é conhecido. Então, o parágrafo 3º deixa claro que esse depósito não significa dizer que ele se conformou com a decisão que ele está querendo pagar. Na verdade, o que ele pretende é apenas se livrar da multa. E isso não deve ser interpretado como um ato incompatível com a vontade de recorrer. Tá? Parágrafo 4º. A restituição ao estado anterior, a que se refere o inciso 2, não implica desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizado. Isso aqui, sobretudo, para preservar interesse de terceiro de boa-fé, né? Ressalvado sempre o direito, aí sim, à reparação dos prejuízos causados ao executado, e isso pode ser apurado em liquidação nos próprios autos, né? Ele vai ter que ser ressarcido. Parágrafo 5º. O cumprimento provisório de sentença que reconheça a obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se no que couber o disposto nesse capítulo. Então, também pode haver cumprimento provisório quando a obrigação é de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. E eu vou fazer vídeos específicos sobre cada um desses procedimentos. 521. Olha quando a caução pode ser dispensada. A caução prevista no inciso 4 do 520 poderá ser dispensada nos casos em que, em síntese, são casos em que se percebe que a probabilidade de êxito no recurso é pequena, diminui a probabilidade de êxito no recurso, e por isso a caução é dispensada. Vejam quais são as hipóteses. 1. O crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem. Aqui, na verdade, prevalece mais a questão da necessidade mesmo, né? Da urgência que o caso requer. Esse é até o motivo pelo qual a sentença que concede, né, que julga procedente pedido de pensão alimentícia, essa apelação não tem efeito suspensivo, é óbvio. Ele não pode esperar. Quer dizer, a gente não pode aguardar o trânsito em julgado. Olha, tudo bem, você tem uma decisão favorável a você, mas espere aí pelo julgamento do recurso para você poder ter alimentos. Então não faz sentido. Então o motivo aqui, na verdade, é mais a urgência que o caso requer, né? 2. O credor demonstrar situação de necessidade. Aí, mais uma vez, a urgência que o caso requer, né? E aqui também não pode ser
condicionada à prestação jurisdicional ao fato de o exequente ter patrimônio. Então também é isso, né? Senão significaria dizer que só poderia ter sucesso aqui em levantar quantia em dinheiro em cumprimento provisório quem tem patrimônio. Convenhamos, isso não é correto. Então, demonstrada a situação de necessidade, a caução pode ser dispensada, porque realmente ele não tem condições de prestar caução. Aliás, diga-se o mesmo de quem precisa de pensão alimentícia, né? A pessoa não tem dinheiro nem para comer, vai ter patrimônio para prestar caução, né? Isso inviabilizaria o cumprimento provisório. 3. Aí aqui sim, uma chance menor de êxito no recurso. Ó. Pender o agravo do artigo 1042, ou seja, agravo em recurso especial, agravo em recurso extraordinário. Já tem um vídeo postado a respeito disso, remeto vocês à playlist de recursos, tá? 4. A sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância, ou seja, estiver de acordo, né, com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, ou em conformidade com o acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Então aqui veja como cai muito a chance de êxito no recurso, porque a decisão está de acordo com o entendimento jurisprudencial. Né? Aí se dispensa a caução. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Aí isso vai ser analisado caso a caso e, claro, vai depender muito da manifestação do recorrente. Né? 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente. E aqui se aplicam as regras do 516, tá? Inclusive o parágrafo único. A gente vai já ver a relevância disso numa questão de concurso que nós vamos resolver daqui a pouco. E aí eu remeto vocês também ao vídeo que eu já postei, tratando de competência, né, no cumprimento de sentença, que basicamente é uma análise do artigo 516. Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, então veja, nos processos eletrônicos isso não é necessário, mas se não forem eletrônicos os autos, ou seja, processo físico ainda, né, de papel, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal. Por que essa exigência em processos físicos? Porque os autos do processo foram remetidos por uma instância superior. Então, os autos foram remetidos para esse órgão. Então, como o cumprimento de sentença vai ser feito no órgão de origem, no órgão de primeiro grau, é basicamente isso que diz o 516, ele não terá mais os autos. Os autos estarão numa instância superior. Então, se os autos forem eletrônicos, não tem dificuldade de acessar o conteúdo dos autos. Mas se forem físicos, aí o juízo onde haverá a execução precisa dessas cópias para ele verificar a viabilidade do cumprimento provisório. Essa é a mens legis aqui do parágrafo único. Tá? Então, que peças são essas? Exigidas apenas quando os autos forem físicos. Tá? Então, decisão exequenda, claro, tem que se ver o teor da decisão, né? Certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo, que é exatamente para comprovar que pode haver o cumprimento provisório. Procurações outorgadas pelas partes, para saber quem são os advogados habilitados nos autos, né? Isso é importante para a questão de intimação. Decisão de habilitação, se for o caso. 5. Facultativamente, outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito. Na prática, o que se vê normalmente é se tirar a cópia na íntegra dos autos e apresentar essa cópia na íntegra. Geralmente o que se faz é isso, né? Mas não é obrigatório juntar todas as peças. Isso aqui é facultativo. Obrigatórias são as peças anteriores. Tá? Bem, dito isso, vamos voltar para o nosso fluxograma. Vamos voltar para não deixa de ser um fluxograma, né? Mas vamos ver nosso roteiro aqui. Vamos ver o fluxograma da obra do Humberto Eudoro Júnior. Então, eu já mostrei a capa para vocês, na página 140, existe esse fluxograma aqui, ó. É o fluxograma número 2. Cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, que é basicamente a análise dos artigos 520 a 522 que nós acabamos de ver, né, da obra do Humberto Eudoro Júnior. Então, sentença condena ao pagamento de quantia e o recurso, claro, não tem efeito suspensivo, é o que diz o 520. Requerimento do exequente com cópia de peças do processo, se necessário, né, se os autos forem eletrônicos. Aqui, não despreze a possibilidade de haver liquidação, tá? Pode haver necessidade de haver liquidação, eu remeto vocês ao vídeo de liquidação, que aliás é um vídeo que eu pretendo refazer, mas ele já está de acordo com o novo código. Aqui não é impossível, pode sim haver liquidação, só não vai haver, claro, se a decisão já for líquida, né? Intimação do executado, conforme lá
as disposições gerais do cumprimento de sentença, que nós já analisamos em vídeo anterior. Então, 3 possibilidades aqui. A primeira, recurso do executado é provido, azar do exequente, Partes voltam ao estado anterior, fica sem efeito a execução provisória, mantida, porém, a alienação, conforme a gente viu no parágrafo 4º do 520, aí vai se partir apenas para perdas e danos, E o exequente responde por perdas e danos, conforme 520, parágrafo 4º, e a liquidação vai se dar nos próprios autos, e aí o executado se torna exequente e o exequente se torna executado, Situação curiosa. Outra possibilidade, devedor deposita para ficar isento da multa, e isso não quer dizer que não pode ser interpretado como ato incompatível com a vontade de recorrer, nós já vimos, Outra possibilidade, devedor não paga. Aí o débito é acrescido de multa e honorários, conforme 520, parágrafo 2º, de 10%, Impugnação do executado em 15 dias. Porque ele tem 15 dias para pagar, em seguida mais 15 dias para impugnar. É a regra do caput do 525, Acolhimento da impugnação extingue a execução provisória. Vejam, nem sempre. Eu vou fazer um vídeo específico sobre impugnação e nós vamos ver que isso aqui vai depender muito do que foi alegado pelo executado na impugnação. Isso aqui depende muito do argumento utilizado pelo executado. Porque vamos imaginar que ele fale apenas que há um excesso de execução. Então isso não levaria necessariamente à extinção, mas apenas à diminuição do valor que o exequente pretendia receber. Isso aqui depende do argumento levantado na impugnação. Rejeição da impugnação. Prosseguimento de atos executivos. Não houve prestação de caução. Execução prossegue, mas sem levantamento de depósito ou transferência de domínio. Ou posse, o 524, inciso 4. Prestação de caução. Aí pode haver o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência ou alienação de propriedade. Dispensa de caução, aquelas situações em que a caução é dispensada, e aí a solução é a mesma. Aqui no final ele tem uma nota interessante, deixa eu ver se vocês conseguem visualizar. Vai ficar ruim de ver aqui, mas eu vou ler para vocês. Ele diz aqui na parte final, agora sim, essa nota aqui. O cumprimento provisório previsto no 520 aplica-se no que couber às sentenças que reconhecem a obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa. É o parágrafo 5º do 520, que nós acabamos de ver. É uma observação importante. Agora sim, vamos às questões. 2 questões de concurso aqui para vocês. Uma da CESP. Vamos ver aqui. Quando foi aplicada essa questão? Foi em 2019. Prova Tribunal de Justiça do Paraná, prova de juiz substituto. Então vamos lá. Paulo requereu o cumprimento provisório da sentença que condenou Fernando a lhe pagar a quantia de R$50 mil em uma demanda que tramitou pelo procedimento comum. A petição, em que requereu o início do cumprimento de sentença, Paulo juntou cópia da decisão exequenda, certidão de deposição do recurso de Fernando, não dotado de efeito suspensivo, e outros documentos necessários ao cumprimento. Aqui porque os autos eram físicos, se fossem eletrônicos não precisaria. E ainda requereu ao juízo, no qual o título foi formado, que, aí alguns requerimentos dele, o cumprimento de sentença fosse remetido ao juízo da localidade onde o Fernando possui bens, aqui tem que lembrar do parágrafo único do 516, fossem fixados honorários para a fase do cumprimento de sentença, no Código Revogado havia divergência sobre esse ponto, nós vimos que isso foi superado, fosse interposta multa por eventual inadimplemento de Fernando, se aplica a multa, nós sabemos, dispensassem-no no pagamento de caução, em razão de sua situação de necessidade, que foi demonstrada. Então, essa é a situação fática para analisar as alternativas. Então, com relação a essa situação hipotética, é correto afirmar que, então vamos lá, letra A, o pedido de remessa à localidade onde Fernando possui bens deve ser rejeitado, porque o cumprimento de sentença é de competência exclusiva do juízo que profere a sentença. E aí? O que vocês acham da letra A? É errada, Basta olhar o parágrafo único do 516 para você ver que isso está errado. Tem um vídeo já sobre competência. Remeto vocês a ele. B. Não cabe o arbitramento de honorários na fase de cumprimento provisório da sentença, porque essa fase processual é um ato facultativo de Paulo. Isso aqui no Código Revogado era um problema. O novo Código esclareceu que sim, é devido. Os honorários advocatícios são devidos sim no cumprimento provisório. A B está errada. C. Fernando poderá depositar o referido valor
com o único intuito de evitar a incidência da multa, ato que não será tido como incompatível com o recurso interposto por ele. É a letra C. A letra C está correta. Vamos ver o erro da D. D. Paulo poderá ser dispensado do pagamento de calção apenas se tiver firmado com Fernando negócio processual com essa finalidade. Não. Não, porque nós vimos que existem algumas hipóteses em que a calção pode ser dispensada e não apenas quando houver negociação processual. A letra D está bastante errada. Então a resposta, como nós vimos, é a letra C, na conformidade do 520, parágrafo 3º. Vamos à próxima questão. Essa da FUNESP, prova para a Câmara de Altinópolis, prova para procurador jurídico. Então, vamos lá. Deixa eu me afastar aqui um pouquinho. Pronto. Então, determinada ação foi julgada totalmente procedente. Gente, tecnicamente isso aqui está errado, tá? Não é a ação que é julgada procedente, mas sim o pedido que foi feito pelo autor. O direito de ação ele é validamente exercido, ainda que o pedido seja julgado totalmente improcedente. Na playlist de Teoria Geral do Processo, eu tenho vídeos postados lá sobre ação. Remeto vocês a ele. Tecnicamente é errada essa expressão. Isso é um vício da prática forense. A ação foi julgada procedente. A gente vê às vezes em sentença, Enzo, julgação procedente. Não, o que está sendo julgado procedente e improcedente é o pedido formulado pelo autor, né? Ou pelo réu, eventualmente, numa reconvenção, né? Mas, enfim, paciência. Concedendo na sentença tutela provisória. Isso aqui é uma dica importante, porque se foi concedida a tutela provisória na sentença, significa dizer que o recurso é desprovido de efeito suspensivo, né? Pelo menos em regra. Então o réu interpõe recurso de apelação, que nós já sabemos que não vai ter efeito suspensivo. Diante dessa situação, é correto afirmar que, letra A, o autor deverá aguardar o julgamento da apelação para dar início ao cumprimento da sentença, tendo em vista que, no caso presente, o recurso será recebido obrigatoriamente no efeito suspensivo. Errado, né? Nós já vimos que não vai ter efeito suspensivo. Depois olhem o 1012, lá, o parágrafo 1º. Letra B. Por ser a apelação desprovida de efeito suspensivo, não, está errado. Ela tem efeito suspensivo. Ou, não, ela é desprovida, é verdade. Por ser a apelação desprovida, sim, está correto. Por ser a apelação desprovida de efeito suspensivo, correto. De acordo com a legislação, o autor já poderá dar início ao cumprimento definitivo. Opa, aqui que está o erro. Definitivo. Alguma coisa me dizia que a B era errada, mas eu não lembrava o que era exatamente. É aqui que está o erro. Ó. Então, a parte inicial está correta. Por ser a apelação desprovida de efeito suspensivo, de acordo com a legislação, o autor poderá dar início ao cumprimento provisório, não definitivo. Definitivo é quando a sentença transitou em julgado. A letra B está errada por esse motivo. Letra C. O juiz poderá, de ofício, dar início ao cumprimento provisório. De ofício? Não, de ofício não. Tem que haver o requerimento aqui, tá? Tem que haver o requerimento aqui. Letra D. Caso seja determinado o cumprimento provisório de sentença, o réu poderá interpor agravo interno. Aqui existe conhecimento em recurso, né? Eu tenho na playlist de recurso um vídeo específico sobre agravo interno. É o artigo 1021, né, do Código de Processo Civil. E também está errada a letra D, porque o agravo interno é para combater decisão monocrática em colegiado, né? E não é o caso aqui. Então só pode ser a E, né? Por exclusão, nós já sabemos que a E é a correta. Por se tratar de sentença da qual a apelação é desprovida do efeito suspensivo, poderá o autor requerer o cumprimento, aqui sim, ó, provisório de sentença. A letra E está correta, nós já sabemos a resposta, conforme o 520 caput, e o 1012, parágrafo 1º, 5, que é onde está previsto que esse recurso não é dotado de efeito suspensivo. Minha gente, é óbvio que isso aqui é uma apertadíssima síntese a respeito do tema, mas para despertar o interesse de vocês pelo assunto, para os meus alunos terem uma breve revisão aqui do que a gente já viu durante as aulas. De qualquer modo, eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só e até a próxima.